we are starting the program. We are starting recording, and we ask our founder, Professor Singh, to start to open the ceremony. Please, it's all yours. Thank you. Thank you so much. Indeed, it's a great pleasure to see India and Brazil. I was there, it was an amazing journey meeting you all, working on the same aim and objective. So, now a great news, India has a deal with Brazil on defense, and this is a part of education. So, looking towards today's topic, sustainability starts with human health. I keep saying in the beginning itself, together little means alone we can do little, together we can do so much. So this is the journey of Global Edu Leaders Forum. This episode is going to be Portuguese. I promise my teacher is not good, otherwise I would have learned more Portuguese. So I can say only como está você, all my fellow friends of Brazil. Once we talk about humans, lives on the earth, trust me, that basic of the human being is a health. Suppose I'm not able to see, I'm not able to hear, how I communicate with others. If I say human health, it is not a physical health, it is a mental health, it is a emotional health, it is a social health. My journey to Brazil, an amazing experience. I was sharing my Indian friends. Once I go, I find a smile on the faces. I find people are warm. They are ready to welcome. They are ready to interact. And more than that, they are ready to accept. So this journey itself is a human health. Positivity travels together. So friends of all Brazil, students, teachers, educators, and the fellow friends of Global Edu Leader members, those who are going to watch this program, it is the second stage. Now it is a time to work with. It is a time to contribute more, where this whole earth can be a happy place for the living, thought of exchanging ideas and walking together. If the sun is one, if the earth is one, how we can be divided with the thin lines, boundaries of relation, caste, color. So once again, forum is open, and I'm thankful to all my Brazilian friends, those who are on the screen, Bruna, Rejane, Maria ma'am, Andrea, and as well as my international president for the GEL, who is taking this journey forward. Thank you one and all. Take this journey forward. As long we can enlighten people, as long we can share happiness with the people, as long we can be remembered forever. So thank you so much, and I wish this Portuguese session should go, and in future we will use the translator Portuguese, English, English and Portuguese. Thank you so much. Thank you, Namaste. 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 Thank you. Thank you for words. And now I return the words to Professora Beatriz Bisotto. Bom dia, Arceloni. Obrigada a todos. Obrigado, SK. Obrigado. Por você estar aqui hoje. Eu só vou deixar uma pequena mensagem inicial em inglês e depois eu vou fazer em português, tá? Good morning to all my friends in Brazil. Good evening to our
colleague joined from India and whole the world. It is a true honor to open this magnificent of the Googling Global Webinar. Enamored, inspiration 10, sustainability start with women health. Congratulations, SK, because you time with here too in Brazil. You coming again now. Lester Arceloni acended a little bit the talk today. Bom dia para todos, é uma honra a gente estar aqui, obrigada por nos acompanhar. Então, hoje, esse tema que é muito, muito importante, que é essa parte de educação, sustentabilidade, mas a sustentabilidade nossa. Aí eu deixo um questionamento aqui para os nossos palestrantes de hoje: como eu posso pensar em sustentabilidade econômica, ambiental, se eu não tenho uma sustentabilidade emocional, uma sustentabilidade de saúde, se eu não penso na minha saúde? Tá? Então, eu não quero assim fazer diferença entre as pessoas, mas eu vou começar a chamar aqui por ordem alfabética para expor um pouquinho as suas ideias. A Andréia Fidelis, que é a doutora Andréia, né? E desculpa, Andréia, eu te chamar de Andréia, assim, em função da nossa amizade que a gente tem. Então, bem-vinda, Andréia. Andréia morou em Portugal, mora no Brasil, então tem uma experiência muito boa ali para nos contar como que nós devemos nos cuidar, para ter essa sustentabilidade no mundo, né? Então, fique à vontade para você expor, tu tem até em torno de 10 minutos para expor o teu pensamento, e depois, na sequência, eu chamo a Bruna e a Rejane. Bem-vinda. Obrigada. Imagina, ficaria menos honrada se tu não me chamasse pelo sobrenome por causa da nossa relação de amizade, de colegas também, porque estudamos na mesma instituição, não é? Fizemos mestrado na mesma instituição, somos filhas aqui culturais da Maria Emília, né? Que muito nos orgulha de estar presente conosco, não é? A gente percebe que a gente cresceu quando a nossa professora passa a ser nossa colega de banca aqui, não é? Então, tenho também muito orgulho de estar aqui com vocês, não é? Esse tema muito me agrada, porque na minha tese de doutoramento, eu estudei sobre inteligência emocional e inteligência espiritual dos líderes no trabalho. E qual foi meu espanto quando eu descobri, né, que eu não esperava, não era uma hipótese que eu tinha levantado, de que não se chega à inteligência espiritual se não se tem inteligência emocional. Por isso, então, nós todos, humanos, não é? Estamos tão longe de ter propósito e sentido na vida, estamos tão longe de transcender as questões materiais da vida e poder encontrar um equilíbrio, uma harmonia na nossa vida, porque a gente ainda está um passo atrás, quer dizer, com dificuldades de desenvolver a nossa inteligência emocional, ou seja, a nossa inteligência na relação conosco mesmo e com os outros. E isso tem muita relação, né, com a nossa proposta de hoje, né? Eu sou psicóloga há bastante tempo, já há mais de 30 anos, mas a minha formação e meu campo de pesquisa é a saúde do trabalhador como psicóloga organizacional e do trabalho. E tenho pesquisado no Brasil e fora do Brasil, com parcerias internacionais, a saúde do trabalhador, tendo em vista que a gente passa a maior parte da nossa vida produtiva trabalhando. E nós temos nos dado conta, através dos dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, que cada vez mais as pessoas estão doentes. Doentes por uma questão importante que o filósofo sul-coreano já nos trouxe na Sociedade do Cansaço, um livro que está sendo bastante divulgado. Eu vou pronunciar o nome dele, mas não sei se está correto, é Byung-Chul Han, né? Onde ele diz que a gente está o tempo todo trabalhando, mas não trabalhando com propósito, com sentido, mas a gente está trabalhando para desempenhar uma sociedade que busca o desempenho o tempo inteiro, seja na academia para ter um corpo
que a mídia nos diz que tem que ser adequado, seja no trabalho, que cada vez mais a gente precisa produzir, seja nas nossas relações pessoais, onde a gente tem aí as redes sociais, onde a gente precisa sempre aparentar estar evoluindo, crescendo, estando bem fisicamente, emocionalmente, financeiramente. A gente vive uma vida de performance. E ele nos traz isso no seu livro, né, a Sociedade do Cansaço, que a gente precisa performar o tempo inteiro. E quando a gente precisa performar, o que acontece conosco? A gente se perde da nossa essência, a gente não tem tempo de olhar para nós. Porque uma sociedade de cansaço não é um cansaço só por um trabalho, né, que a gente está tendo, fazendo ou se esforçando. É uma sociedade onde a gente não se permite parar para olhar para nós. E aí sim entramos na temática que é o adoecimento e a falta de saúde. Como é que nós vamos construir uma sociedade saudável se a gente não tem tempo? Não tem tempo para pensar, não tem tempo para ouvir a própria voz. A gente fica o tempo inteiro ocupado, ou seja, pelas redes sociais, ou seja, pela performance social, ou seja, pela performance no trabalho. Então, nós vivemos sim uma sociedade doente, né? São os tempos líquidos que Bauman nos traz, uma sociedade que começou a se perder nos seus valores. Porque valor é algo que a gente constrói e desenvolve, mas eu preciso tempo para pensar. E parece que tudo que nós não temos é tempo. Nesse início de conversa, nós estávamos aqui aguardando, né, nos bastidores, e nós falávamos isso, e eu gostaria de dizer que eu tenho tempo, mas eu faço parte dessa sociedade. Quando a gente vê, a gente consome todo o nosso tempo, estando a serviço ou a trabalho de algo que às vezes a gente nem bem sabe o que é, não é? E a gente até se sente mal quando, num momento ou outro, a gente resolve parar. Tem pessoas que não conseguem nem sequer tirar férias, porque as férias parece que é ócio, né? E que o ócio não é bem-vindo. Apesar da gente ter um grande livro do ócio produtivo, né, que é necessário para a criatividade a gente parar, nós não nos permitimos isso. A gente produziu uma cultura ocidental, e aí eu falo só do Ocidente, porque eu não tenho conhecimento sobre a cultura oriental, né, em outros locais, mas a cultura ocidental nos ensinou que produtivo é aquele que make money, faz dinheiro, e fazer dinheiro passa pelo trabalho o tempo todo. Então, eu nos convido a pensar sobre isso, sobre que sociedade a gente está construindo se a gente não tem tempo para pensar, para descansar, para olhar para a nossa própria vida, para contemplar. Então, a gente não tem tempo para desenvolver a nossa inteligência espiritual, que é tema da minha pesquisa, porque a inteligência espiritual, diferente do que a maioria pensa, não é uma questão religiosa, é uma questão de propósito e sentido na vida, onde eu vivo para além da materialidade, onde eu consigo perceber a minha ação e relação no mundo além das aparências, onde eu consigo saber que aquilo que eu faço impacta ao todo, as pessoas em torno de mim e as pessoas até que não me conhecem, porque tudo que eu faço impacta no todo. Como que eu vou ter essa perspectiva se eu não consigo parar para pensar qual é o meu propósito na minha vida? Quais são as pessoas que impactam na minha vida? Quais são as pessoas que eu impacto na vida? Que exemplo que eu estou dando para os meus alunos, no caso que sou professora, para minha família, para as pessoas que convivem comigo, se eu não tenho tempo de olhar para mim? Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade do autocuidado físico, mental e social, que são as dimensões onde nós vivemos. Cuidado físico individual, que é o nosso, né, porque sem corpo a gente não vive nessa vida material. Que é a vida social, que é as relações que nós construímos. E se eu não tenho tempo também de cuidar da minha emoção, das relações emocionais, do meu autoconhecimento, do meu propósito de vida, se eu não consigo olhar para mim. Então, a maior responsabilidade hoje de construir uma sociedade de saúde e até utopicamente de paz, eu tenho que começar com a única pessoa que eu posso realmente atingir, eu posso realmente mudar a vida desta pessoa, que é a minha vida. Eu tenho que começar cuidando de mim, olhando o quanto que eu estou me cuidando no aspecto físico, construindo as minhas relações sociais, como eu lido com o meu trabalho e como eu lido com o meu autoconhecimento, com o meu propósito de vida e com a minha emoção. É olhar para a nossa inteligência emocional, sim, para ver se a gente consegue chegar, quem sabe, no nosso propósito de vida que vai nos trazer felicidade.
não uma felicidade hedônica, aquela do prazer imediato, que é o que nos ensina hoje a nossa sociedade de consumo. Mas o real prazer de perceber que a minha vida tem um sentido e faz sentido. O meu caminho que eu escolho faz sentido para mim, faz sentido para as pessoas e me faz me sentir bem. E que eu sei que no momento que eu desligar deste corpo físico, eu vou poder sentir minha vida valeu a pena tudo o que eu fiz, mesmo com os erros, porque nós não somos perfeitos. Mas acho que ainda estamos longe disso. Mas podemos começar por nós. Era essa a minha contribuição para a nossa fala de hoje, Beatriz. Obrigada, Andréia. Realmente me trouxe algumas reflexões aqui, né? Que realmente, primeira coisa é essa, que a gente corre tanto, 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 que eu não tenho tempo para mim. E aí, quando a gente fica doente, daí a gente é obrigado a tirar esse tempo e a gente não recupera mais, né? Então, são coisas que a gente tem que mudar e tem que mudar de mim primeiro, né? Eu preciso querer fazer isso. Eu preciso Uhum. querer e acreditar que só depende de mim, né? Foi muito interessante, me levou algumas reflexões e depois no final a gente abre para alguns debates assim, bem interessante. Mas eu teria assim para perguntar a ti, Andréia, você consegue perceber alguma mudança nas pessoas hoje em relação ao tempo passado, nessa relação do cuidar de mim em função de cuidar da educação e da sustentabilidade? Você consegue ver algumas ações práticas disso? Sim, senão a gente perde completamente a esperança, né? Ser completamente pessimista. Acho que existem bolhas de situações, né? Bolhas de pessoas ou de projetos que estão construindo um mundo dentro dessa perspectiva de saúde mental, né? E de sustentabilidade. Porque não tem como ter sustentabilidade, bem como tu falaste no início, não é? Se a gente não começa por nós mesmos, né? Sustentar a nossa realidade, o nosso estar neste mundo, ser sustentável na nossa vida. Então, eu conheço, sim, várias bolhas, eu chamo de bolhas, né? Porque não é um sentimento global. Global eu falo sempre ocidental, tá, gente? Porque é o que eu tenho de conhecimento. Mesmo no Brasil, tem várias pessoas e grupos e ONGs e professores, inclusive, que estão nesse caminho de encontrar uma forma de ser sustentável, de alertar as pessoas para esse mundo consumista e ser mais, viver mais as suas experiências. O próprio filósofo coreano, né, o Han, quando ele escreve esse livro, A Sociedade do Cansaço, ele está nos alertando sobre isso, não é? Ok, obrigada. Depois a gente abre para o debate. E como eu havia falado, agora na sequência é a Bruna, né? Tá, Bruna, é contigo. Seja bem-vinda, Bruna, também para expor o teu pensamento aí, tem em torno de 10 minutos, né? Então, por favor, traga para nós ali, estamos ávidos para conhecer a tua forma de pensar, né? O que que você está trazendo ali para nós que estamos aqui, depois para os que vão ouvir depois, né? Que vai ser disponibilizado a gravação. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo momento, né, de estar participando. Foi excelente te ouvir, Andréia. E conforme eu ia anotando, assim, as coisas do que eu pensava sobre o tema, né, eu acho um tema incrível, eu acho um tema que é de necessidade que a gente fale, que a gente pontue sobre isso, que a gente conscientize sobre pensar, né? E toda vez que eu inicio alguma fala, também sou psicóloga, também hoje atuo dentro desse momento laboral, né? E eu sempre inicio o meu pensamento pedindo para as pessoas como que eles vêm se sentindo. E se as pessoas têm se dado a permissão, têm se permitido a sentir, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né? A gente está no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, ou no nosso ambiente pessoal, ou em inúmeros ambientes, em inúmeras bolhas onde estamos, né? E quem que a gente é nesses momentos, né? Somos pessoas diferentes a cada momento que estamos, mas os nossos sentimentos, eles vêm e vão junto com a gente, aonde a gente for. E como que a gente tem olhado para isso? Será que a gente está sabendo nomear? Será que a gente está entendendo sobre a nossa saúde? Será que a gente está entendendo sobre
o mundo de hoje, né? A própria sustentabilidade. Hoje, quando a gente olha para o Brasil, né? O Brasil participou de uma pesquisa onde 65 países foram avaliados e o Brasil tomou um ranking muito negativo, né? Ele é o primeiro país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade, o segundo país com o maior número de pessoas com transtorno de estresse e o quinto país com o maior número de pessoas com depressão. E aí, quando a gente olha para esses números da depressão, né, para os CPFs que fazem parte, 50% desses CPFs dessas pessoas são da região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E traz muito a gente a reflexão, né? O que é saúde, o que é sustentabilidade. E às vezes, quando a gente fala em saúde, a gente pensa em hospital, em médico, em medicamento, mas a verdadeira saúde ela começa muito antes, né, do hospital. Ela começa no modo que a gente vive, no ambiente que a gente está, nas escolhas que a gente faz todos os dias do nosso cotidiano. E aí sempre vai entrar a nossa sustentabilidade, né? Não só a ambiental, mas também a sustentabilidade de vida, dos vínculos, da comunidade, né? Como que a gente tem cuidado da nossa saúde, das nossas relações, do ambiente onde a gente vive, da alimentação, do sono, das emoções, das nossas relações sociais que fazem parte do nosso dia a dia. E quando a gente olha para o nosso século, né, para o momento onde vivemos acelerado, cheio de avanços, mas também cheio de excessos, né? A gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem tido esse momento, né? Hoje a gente tem uma pesquisa que eu acho ela muito rica, que ela traz que em 24 horas nós temos mais acesso a informações do que uma pessoa lá em 1500 tinha na vida inteira. Em 24 horas e traz a reflexão assim de será que é útil tudo isso que a gente tem recebido? O quanto a gente consegue utilizar de tudo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem tanto acesso, a gente nunca esteve tão cansado, né? E o tema de hoje ele traz a reflexão do equilíbrio entre corpo, mente e ambiente, um tripé essencial para quando a gente fala sobre saúde integral, né? Como que a gente tem cuidado de nós mesmos, como que nós temos nos cuidado e cuidado da nossa demanda, da tecnologia, do desenvolvimento como um todo. E dentro desse tripé, né, eu separei ele em tópicos, né? E o primeiro, o corpo, quando a gente pensa no nosso espaço físico de experiência, né? O corpo que é o nosso primeiro lar, ele sente, ele reage, ele comunica o que muitas vezes a gente não consegue falar. E a gente olha para a nossa alimentação, o nosso sono, o nosso movimento, as nossas pausas, que são pilares fundamentais, e o quanto a gente tem se permitido olhar para tudo isso, né? E o século XXI ele vai nos desafiar com o sedentarismo, com o estresse, com a pressa, mas ele também vai nos oferecer possibilidades de cuidado e de consciência corporal. O como a gente tem feito esse autocuidado diário, né? Que sim, é único e exclusivo de cada um, dentro de cada realidade, dentro de cada subjetividade. E quando a gente olha para a mente, né, o centro das nossas emoções, das nossas decisões, o filtro que vai interpretar todo o nosso mundo, né? Estresse, ansiedade, sobrecarga emocional sempre vão ser os sinais de que precisamos desacelerar e reorganizar nossas prioridades, né? Praticar situações de, às vezes, relaxamento, meditação, autoconhecimento emocional e olhar realmente para o que a gente está sentindo, né? Além das emoções comuns que a gente vê, né? Raiva, felicidade, amor, mas e o que mais? O que realmente eu estou sentindo? O que verdadeiramente eu estou sentindo, né? E a conexão com a presença, né? Com as ferramentas que fortalecem a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio interno, né? E o terceiro pilar, o nosso ambiente, o contexto em que nos molda, né? Não a saúde individual, mas a saúde enquanto ambiente, a saúde enquanto sociedade. A gente vive um ambiente físico, social, somos seres relacionáveis, né? E a gente vive influência diretamente do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, né? O como a gente tem olhado para a poluição, para os ruídos, para a desigualdade, para o excesso de estímulos digitais, para o excesso de tudo, né? Que são os nossos desafios contemporâneos, e a gente precisa reconstruir essas relações de cuidado com as pessoas, com o planeta, promover espaços saudáveis, né, sustentáveis.
um consumo consciente, um contato com a natureza, porque uma convivência positiva e e o fortalecer as nossas redes de apoio, né, as nossas sociedades. E pensando em tudo isso, né, às vezes a gente faz um pouco de tudo e um muito de nada, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente não se permite aproveitar os momentos, a gente não se permite estar presente. E o equilíbrio entre corpo, mente e ambiente, ele sempre vai ser dinâmico, né? Ele não é algo que se atinge, mas é algo que se cultiva diariamente, todos os dias. A gente cultiva o autocuidado, a gente cultiva a atenção. E cuidar esses aspectos, eles também vão ser cuidar sobre o outro, porque tudo está interligado, né? Que a gente possa desacelerar o passo, ouvir os nossos sinais internos, reconhecer o verdadeiro bem-estar, né? Viver em harmonia com o que somos e com o mundo à nossa volta. E o equilíbrio, ele nunca vai ser a ausência de um movimento, e sim o saber dançar conforme o ritmo da vida como um todo, porque quando a gente olha para esse equilíbrio, a gente fala sobre a palavra essencial, né? A gente fala sobre se cuidar. E é a dinâmica da máscara de oxigênio, né? Eu sempre falo isso, sempre vou repetir, que não importa o quão importante seja a pessoa ao nosso lado, a gente primeiro, em um momento de emergência, vai precisar colocar a nossa máscara, para que aí sim eu consiga ajudar as pessoas que estão ao meu lado. E eu sempre gosto de trazer reflexão, né? Como que está o meu relacionamento com a pessoa mais importante da minha vida? E às vezes, em momentos de fala e palestra, eu coloco aquela nuvem, né, que eles escaneiam o QR Code, e eu coloco, né, quem é a pessoa mais importante, como está essa relação. E dificilmente aparece eu, né? E nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Temos pessoas de extrema importância na nossa realidade, mas nós ainda somos a pessoa mais importante. E como a gente tem se cuidado para cultivar esses momentos, né? Não é ter um momento saudável, é cultivar momentos saudáveis, é cultivar autoconhecimento, é cultivar autocuidado. Hoje, se a gente tivesse uma pílula mágica que a gente pudesse tomar todos os dias para que a gente tenha qualidade de vida, com toda certeza essa pílula mágica seria o autocuidado. E não existe, né? A pílula mágica ela não existe, mas existe o cuidado que a gente pode fazer diariamente, dentro dos nossos mini hábitos, dentro do que é possível para a gente, dentro da nossa própria realidade e subjetividade. Não é uma receita de bolo, cada uma de nós aqui dentro, cada um de nós aqui dentro desse momento, né, que estamos aqui no ao vivo e que as pessoas que vão assistir após, cada um de nós tem um modo de viver, um modo de sentir, um modo de se adaptar, mas é importante que a gente entenda que dançar conforme o ritmo da vida é dançar conforme a nossa subjetividade e dentro do nosso autocuidado, né? Novamente, é um tema que eu gosto muito, que é algo que eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente incentiva as pessoas a pensarem sobre isso e a olharem para isso com cuidado, com atenção. E fica aqui minha reflexão, né? Fica aqui o meu pensamento, porque eu acho que autocuidado e falar sobre sustentabilidade, falar sobre saúde, é falar sobre vida, né? Falar sobre como cultivamos o nosso cotidiano. Obrigada, Bruna. Excelente os teus apontamentos ali. E aí a gente se pergunta, né? Por exemplo, quando eu coloquei esse tema ali, e apresentei para algumas pessoas, eles falaram, mas o que tem a ver saúde e sustentabilidade? Aí eu pergunto assim, realmente, como você disse, como que eu posso pensar em sustentabilidade se nem eu consigo ter a minha saúde sustentável? Então, quando se Uhum. fala em sustentabilidade, a preocupação das pessoas logo assim, me diga o que que é sustentabilidade. A pessoa pensa logo em sustentabilidade ambiental e tal. Mas eu tenho uma sustentabilidade saúde, eu tenho uma sustentabilidade econômica. Se eu não tenho a sustentabilidade de saúde, eu não tenho nem a sustentabilidade econômica, eu não tenho nem a sustentabilidade ambiental, eu não tenho nem a sustentabilidade social. Exato. E aí você traz essa reflexão. Quem é a pessoa mais importante? Eu. Eu sou a pessoa mais importante. Então, por que que eu tenho tanta dificuldade de dizer não para as coisas, Bruna? Eu gostaria assim que você
me explicasse um pouquinho isso, né, rapidamente, para Uhum, depois a gente uhum, abrir uma reflexão lá no final, né? Então, por que que eu tenho tanta dificuldade de dizer não para esse mundo, para essas coisas, se eu sou a pessoa uhum, mais importante? uhum. E eu gosto muito dessa reflexão, e quando a gente olha, às vezes, né, para o cuidado de hábitos, né, de hábitos saudáveis, olhando para o tripé, né, da qualidade de vida, atividade física, sono e alimentação. Todos nós, sem exceção, já ouvimos em algum momento que isso é importante. E por que que ainda assim a gente segue dizendo não, né? Não para um autocuidado, não para um cuidado com a alimentação, não para um sono adequado. Por que que a gente segue dizendo não e impondo limites para coisas que muitas vezes não são sustentáveis e não são saudáveis, né? Porque a gente tenta mudar, é a reflexão que eu trago, né? Porque a gente tenta mudar da noite para o dia tudo que por muito tempo fez sentido para nós. Então, é iniciar com mini hábitos, mini coisinhas, né? A gente não pode ir do 8 ao 80 muito rapidamente. A gente vai ir aos pouquinhos, a gente vai se readaptando, a gente vai construindo sentido dentro do que é possível para nós, modificando aos pouquinhos com mini hábitos para que a longo prazo se torne um hábito, para que a longo prazo eu cultive o eu na agenda, né? Eu cultive o não, neste momento não posso, porque eu preciso me cuidar. Não, este é o meu limite, porque neste momento isso atravessa em mim algo que não faz sentido. Então, o cultivar aos pouquinhos é a gente conseguir desenvolver aos pouquinhos as possibilidades do não. Aos pouquinhos fazer sentido dentro de cada realidade, dentro de cada subjetividade, o que faz sentido, né? Obrigada, Bruna. Obrigada. Depois a gente conversa mais. Agora, a Rejane, por favor. Hoje são três psicólogas que estão aqui, né, dando aula e dando consultoria aí para nós. Rejane, por favor. Ué, cadê a Rejane? Eu tô aqui. Ah, tá bom. Tá, tá. Bem-vinda, Rejane. É contigo aí, então, agora. Também tem em torno de 10 minutos. Ok, então bom dia oficialmente, né? Assim, depois dessas duas brilhantes colegas falarem, fica difícil falar, né? Mas eu fiquei pensando, né, em tudo isso e, assim, a gente tem muitas questões aí, né? Essa questão, por exemplo, do não. Por que que é tão difícil a gente dizer não? É tão difícil a gente dizer não, daí por um outro viés, né, Bruna? Que é assim. Socialmente, o não não é bem aceito, né? Então, a gente aprende desde muito pequenos que a gente não pode dizer não, que a gente só pode dizer sim, que a gente só pode ser querida, querido. E se eu disser não, eu não sou bem vista, eu vou ser penalizada de alguma forma, eu vou ser repreendida, né? Então, assim, o não começa daí. Só que o não também é uma questão cultural, né? Porque em outras culturas, mesmo ocidentais, é muito tranquilo dizer não, não é pessoal. É só não, não, hoje eu não posso, não, hoje eu não posso te receber na minha casa. Ponto final. Mas para nós, para nossa cultura, né, na nossa sociedade, a gente não pode dizer não. Eu acho que essa questão do não a gente está começando a aprender. E aí a gente vai de um extremo para o outro, muito rápido, eu acho, na minha percepção. Então, assim, se eu digo não, eu passo a dizer não para tudo sem medir, sabe? Sem ter muita medida. Esse eu acho que é um ponto importante. A doutora Andréia falou da Sociedade do Cansaço. Eu estou com ele aqui, bem do meu ladinho. E esse livro eu acho maravilhoso também. Acho ele perfeito, porque ele retrata muito bem o que a gente está vivendo. E eu, na minha prática clínica, o que que eu tenho observado? Que as pessoas, pode ser que sejam algo da nossa realidade aqui, mas eu tenho percebido que as pessoas têm buscado muita, assim, não é, assim, uma linearidade emocional que não existe. Ou seja, eu tenho que estar sempre bem. Os sentimentos negativos, tipo assim, a tristeza, a raiva, né? Elas não são bem vistas.
Então, assim, eu sempre digo, a gente, em 24 horas, a gente não tem só alegria, só prazer, só coisas boas. A gente precisa aprender a lidar com todos os sentimentos. Eu posso acordar muito bem, eu sempre brinco, tomar um café de princesa, fazer o que eu preciso fazer, eu pego o carro, alguém bate no meu carro, né, dá uma topada lá na traseira do meu carro, o que que eu vou sentir? Eu não vou ficar feliz, linda, maravilhosa e plena. Eu vou sentir raiva, sei lá, vou ficar. De alguma forma, eu vou me desestabilizar, pelo menos naquele momento. Depois a gente recobra, né? E vai. Mas, assim, as pessoas não entendem que. Não estão entendendo, melhor dizendo, que a gente oscila, que os sentimentos oscilam, as emoções oscilam. E muito da questão da saúde mental está em a gente aprender a lidar com essa oscilação e aceitar que os sentimentos oscilam. Porque hoje as pessoas buscam uma linearidade emocional o tempo todo e só de sentimentos bons. Como a Andrea falou lá no início, na questão que a gente tem que parecer muito bem o tempo inteiro, né? Porque isso é cobrado, de alguma forma é cobrado, né? A gente precisa estar bem, só que a gente não está bem o tempo inteiro. A gente procura estar bem, obviamente, mas a gente não está bem o tempo inteiro. A gente tem vários sentimentos, né? Nós somos sentimentos o tempo inteiro. E tudo passa por essa sustentabilidade das emoções. Lá atrás, lá muitos anos atrás, uma professora minha, ela dizia assim: primeiro eu, depois o outro, né? Primeiro eu, depois o outro. Por quê? Mesmo que o outro seja um filho, mesmo que o outro seja pai e mãe, eu tenho que estar bem para que eu consiga cuidar do outro, para que eu consiga dar suporte para o outro. Então, não adianta. Se eu não estou bem, eu achar que eu consigo, que eu dou conta do meu filho, por exemplo, se eu não estou bem, né? Então, assim, essa questão emocional, ela é ela é o ponto central da nossa sustentabilidade, da nossa autossustentabilidade, porque é fundamental que a gente se sustente emocionalmente, né? Então, assim, primeiro a gente passa pelas emoções, depois a gente passa pelos pensamentos, depois a gente passa para as ações, né? O comportamento em si, ele vem de uma sequência de pensamentos, né? Pensamentos que vão gerar comportamentos, né? Eu não vou primeiro ter um comportamento e depois eu vou ter o pensamento, né? Primeiro são os processos mentais, para que depois isso resulte num comportamento. Então, assim, essa sustentabilidade emocional, ela é fundamental. E ainda bem que a gente está começando a olhar para isso, né? A gente, sociedade, todos nós, né? Na primeira vez que eu fiz uma participação no Congresso da FAI, eu falei sobre o desenvolvimento espiritual e a psicologia, né? Uma ponte entre a psicologia e o desenvolvimento espiritual. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, o que que eu vou falar, né? De que forma que eu vou falar isso? Porque justamente como a Andrea falou, não é sobre religião, né? Não é sobre isso, é sobre conexão, conexão com você mesmo, né? E assim por diante. Então, assim, isso é muito importante, isso é fundamental, né? A gente se olhar, a gente ter um momento, que seja no dia, que seja na semana, que a gente possa se olhar, que a gente possa tomar um pouquinho, né? Nem que seja meia pílula, né? Nem que seja meia pílula, não precisa ser nem a inteira, metade. Corta na metade a pílula, para que a gente se olhe, para que a gente pense, porque a gente tem realmente muitas informações, só que informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento, é só informação. Se você quer o conhecimento, você tem que pegar aquela informação e aprofundar. Então, a gente tem informação o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente é bombardeado de informação. Se a gente quer saber qualquer coisa,
a gente vai ali no nosso celular, que está sempre com a gente, que não é mais só para falar, nem só para mandar mensagem, é para a gente ter tudo ali, banco, câmera de casa, tudo, a gente tem tudo ali, né? A gente tem uma vida ali, né? Então, assim, a gente acessa ali e a gente pode ter qualquer informação. Eu posso ver qualquer coisa do meu celular. Aí eu quero saber como é que tá tal rua em tal lugar. Eu vou ali no aplicativo ali, né, no Google View, e eu olho com toda tranquilidade, com toda facilidade. Eu só não estou lá, mas eu estou vendo o que está acontecendo lá, né? Por um lado é bom, muito bom, mas por outro lado pode trazer um adoecimento mental para a gente, que é o que está acontecendo. Eu sempre tenho dito, né? Tenho dito muito nas minhas aulas de Psicologia do Desenvolvimento 2, que a gente estuda a questão adulta, né? O desenvolvimento psicológico, né? Adulto. Essa questão da informação. A gente tem, da tecnologia, melhor dizendo, a gente tem todas as possibilidades, só que vai da nossa autorresponsabilidade de usar, porque tudo tem o lado positivo e negativo. Não existe situação só boa ou só ruim. Tudo sempre vai ter dois lados. Então, assim, se eu tenho todas as informações aqui na minha mão, como é que eu vou usar isso? Eu vou usar a meu favor ou eu vou usar contra mim? Eu vou, sei lá, vou dormir com o celular ligado do meu lado, ou eu vou desligar o celular, vou fazer outra coisa, vou fazer uma higiene mental e vou ter um sono de qualidade, né? Porque é isso que também está acontecendo lá com as crianças, que a gente está vendo. As pessoas, os pais, né, os adultos, pais, se queixam, falam, e quando a gente vai vendo, né, essa questão infantil, isso também está muito aflorado. E eu tenho notado que, não sei, né, aqui na minha prática, tá? As crianças, quanto menor o entendimento dos pais sobre tudo isso, sobre todos os malefícios, vamos dizer assim, desse excesso, né? Quanto menor o entendimento, menor é a idade das crianças já com o celular na mão. Não sei se vocês observam isso por aí também, sabe? Então, assim, não é que hoje a gente não vai retroceder, né? A gente vai continuar utilizando, mas tem que ter dose, tem que ter medida, né? Então, eu sempre digo assim, assista a TV na TV, não no celular, porque tem tudo na TV, né? Tem YouTube, tem todos os, né, Netflix, tem tudo. Tudo que tem no celular tem na TV. Então, assista na televisão, faça um momento de televisão, porque ficar ali grudado com o celular não dá, traz muitas consequências negativas. E daí, voltando um pouquinho, para não perder. Essa autorresponsabilidade que é um dos pontos que eu acho que a gente está se perdendo, sabe? Sobre como usar as coisas, sobre como usar a nosso favor as coisas, porque a tecnologia está aí, ela não vai voltar. A gente não vai voltar a usar máquina de escrever, a gente não vai voltar a preencher formulário com caneta, não vai, isso não vai mais. Mas como é que eu vou educar as minhas crianças e como que eu vou me educar? Porque eu também, eu adulto, também preciso me educar para utilizar tudo isso. Porque realmente o autocuidado, o olhar para dentro, ele é necessário, ele é fundamental para a nossa saúde mental, né? E como eu disse antes, ainda bem que a sociedade, né, todos nós estamos olhando para isso, porque isso até um tempo atrás, não era visto, né? Nas empresas principalmente, isso não era muito visto. A empresa que olhava, né, para esse lado da saúde mental era uma empresa muito diferenciada, com um pensamento, uma cultura organizacional, né, muito à frente do seu tempo. E hoje a gente está vendo, né, não é mudanças, as pessoas estão dizendo que são que a nova NR1, mas não é nova, né? Ela só vai ser começada a ser cobrada de fato, né, dos riscos psicossociais do ambiente de trabalho, que é necessário, o ambiente de trabalho precisa ser saudável,
né? Ele tem que ser saudável. As pessoas precisam se sentir bem, porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? A gente passa muito mais tempo trabalhando no nosso ambiente de trabalho do que propriamente na nossa casa, né? Então, assim, a saúde mental, ela é fundamental, é primeiro eu, depois o outro. E esse primeiro eu, ainda em primeiro lugar, é a saúde mental. Tá, ok. Obrigada, Regiane. Muito importante o eu, né? Primeiro o eu, depois você. Como eu digo, sempre tem dois problemas, né? O primeiro, né? Eu tenho o meu, você tem o teu. Eu resolvo o meu, você resolve o seu, né? Como a gente diz. Então, é por isso que é tão difícil a gente dizer o não, porque a gente não pensa no eu, né? Muito boas tuas reflexões. Realmente você trouxe algumas reflexões aí que a gente precisa rever e pensar com muita ênfase, né? E aí eu vejo assim que falta um pouquinho de envolvimento com as comunidades, eles não têm interesse, parece que a gente trabalha de forma de bolhas isoladas, né? E como você veria, ou como seria possível as comunidades se organizar para promover essa saúde e essa sustentabilidade, né? Que é o que nós estamos falando hoje, o nosso tema. Beatriz, eu acho assim, ó, é uma pergunta bem complexa e bem ampla, né? Ela é bem ampla. Porque quando a gente fala em bolhas, né, em pequenos grupos ou grandes grupos, né, eu não tenho como numa fala abarcar tudo porque eu nem conheço todas as bolhas, né, nem todos esses subgrupos. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido é principalmente a questão da autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sabe, sobre as suas escolhas, né? Porque a gente escolhe o tempo inteiro. Tudo é escolhido, né? Não escolher também é uma escolha, né? Então, assim, a gente escolhe o tempo inteiro. E são essas escolhas que podem, né? Vamos dizer assim, que podem modificar alguma coisa, que podem trazer benefícios, grupais, né? Dentro dessa bolha. Aí, claro, se eu escolho alguma coisa para mim, como é que isso vai impactar na minha família, nos meus filhos? Né? Como é que isso vai impactar dentro da minha casa? E daí, tá, os meus filhos vão para a escola. Eles também vão levar um pouquinho dessa escolha lá para aquele ambiente. E daí, como é que isso vai impactar lá na escola deles, a partir deles? E assim por diante. É tipo aquela onda, né, que vai indo, vai indo, vai indo, e quando vê, todo mundo é atingido, né? Então, eu penso que um ponto é justamente essa questão do escolher, do como escolher, o que escolher, né? E para que se tenha uma boa escolha, é necessário pensar sobre si, olhar para dentro de si e pensar como eu impacto a vida do outro. E o outro também, como que o outro reverbera para mim, reverbera na minha vida, né? Porque a gente se impacta o tempo inteiro, né? Uns com os outros, né? Obrigada, Regiane. Obrigada, a Regiane, por ter trazido essas reflexões. A Bruna, a Andréia. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre esse tema, formar comunidades, grupos, para que a gente possa conversar sobre esse tema e com a saúde sustentável junto, né? Então a gente precisa trabalhar mais junto nessas questões. Agora, como a Andrea falou antes, que nós temos aqui a professora Maria Emília, que foi nossa professora por longas datas, inclusive nós. Prof, a senhora poderia fazer alguns comentários? Está aberto para a senhora, se a senhora tem alguma sugestão, alguma pergunta para fazer para as nossas especialistas? Bom dia a todos. Não, é assim, a Beatriz, só parabenizar as professoras que apresentaram, fizeram belíssimas apresentações, reflexões bastante importantes, né? E sabe que, ouvindo-as, eu fiz uma reflexão da minha vida, da minha vida.
E eu acho que é sempre bom a gente ouvir as pessoas, porque eu sou uma das pessoas que menos pensam no eu. Eu sempre penso no outro e menos na minha pessoa, menos na minha saúde, menos nas minhas atividades. E hoje foi realmente um momento de reflexão. Fiquei aqui pensando que eu tenho que mudar muitos hábitos da minha vida se eu ainda quiser continuar ativa, porque eu fico assim. Sempre eu dou uma desculpa. Não, mas hoje eu não posso fazer porque eu tenho isso. Amanhã eu vou. É o problema do cuidar de si, né? Mas eu tenho que fazer uma caminhada. Não, mas hoje eu não posso porque eu tenho essa atividade para fazer. Amanhã eu tenho outra. E aí a gente é uma bola de neve, né? Tu nunca acha tempo para ti, nunca acha tempo para fazer as tuas coisas, e aí vai achando sempre outras válvulas de escape e deixando talvez aquilo que é mais importante, que é a nossa sobrevivência. Porque esse momento eu fiquei refletindo aqui, o que que adianta eu ficar estudando, eu ficar compartilhando meu conhecimento com muitas pessoas, se eu não compartilho comigo mesma? Se eu não me preocupo comigo mesma. Então, realmente, essa temática, eu acho que é uma temática muito importante, uma temática instigativa, e eu acho que deve ter outros encontros assim, Beatriz. Realmente, assim, o que eu sinto é que as pessoas às vezes não são chamadas, quer dizer, elas não são despertadas para participar de um evento assim, mas muito importante. As três professoras, as três psicólogas, fizeram belíssimas apresentações, reflexões que realmente que nos remete à nossa espiritualidade, à nossa vida, não só a nossa vida física, a nossa vida social, mas também a nossa vida espiritual, que eu acho que aí está muito ligada. Então, essa parte da sustentabilidade não é a sustentabilidade que se aprende lá na escola, como já foi falado, ambiental, econômica, né? Mas é a sustentabilidade que eu acho mais importante, a espiritualidade, a sustentabilidade mental, a sustentabilidade espiritual e uma mudança realmente radical das nossas atitudes. Eu falo por mim, eu quero realmente, no próximo encontro, dizer, olha, muita coisa que eu ouvi as meninas falando, né, essas professoras maravilhosas que fizeram essas reflexões, eu estou utilizando. Então, parabéns para vocês e muito obrigado pela mensagem que vocês passaram. Continuem assim, que eu acho que realmente é o caminho. Nós precisamos de pessoas que tragam essas mensagens de incentivo, principalmente nesse mundo que nós estamos numa turbulência muito grande, né? É muito desafio, é muita incompreensão. E eu acho que, com as palavras de vocês, isso fecha de uma forma brilhante. Obrigada. Obrigada, professora Maria Emília. Obrigada pela sua mensagem aí. E as nossas meninas aí, porque são meninas, né? Para a senhora e para mim, elas são todas meninas, né? Para mim, com certeza. Tem a Ingrid, eu estou vendo, Arcelonito, você está aí, a Ingrid quer fazer alguma reflexão, alguma pergunta? É Ingrid? Olá, bom dia a todos. Sim. Só parabenizar, né, e agradecer pelas considerações, são ótimas reflexões também. E essa questão de nós não conseguirmos muitas vezes, né, dizer não. Então, no meu caso também, então, por muitas vezes, agora eu estou aprendendo um pouco. Mas é difícil a gente conseguir falar não, então a gente sempre pensa que a gente consegue dar conta de tudo, né, mas o corpo tem nosso corpo tem um limite, né, então quando a gente passa desse limite, onde vem também as consequências, né? Então, eu passei também, né, por esse ano, por alguns períodos ali, por sobrecargas aí de trabalho, para a gente não saber dizer não, por ter que dar conta, às vezes, por a gente pensar que consegue dar conta de tudo. Assim, ajudar a mãe, o irmão, tipo, o filho, a família, né? Então, a gente sempre quer ver o bem de todos, por a gente não conseguir dizer não, né? Muitas vezes a gente acaba mesmo passando por algumas situações em que o corpo mesmo, né? O corpo mesmo, ele dá os sinais. Então, Obrigada, Ingrid. Obrigada, né, Ingrid. sobre isso. Arceloni, queres fazer algum comentário, alguma pergunta? Dizer que é uma pena que
muitas pessoas não estejam participando, assistindo. É necessário levar esse conteúdo para muitas pessoas, para muita gente, para todas as gentes, na verdade, porque estamos perdidos, precisamos nos achar e só tem um caminho, é a gente reencontrar o reequilíbrio, né? Trabalhar por isso. E o que as três meninas, né, Beatriz, falaram hoje, sem dúvida nenhuma, é fundamental nesse sentido. Isso não é um problema de agora, é um problema que está vindo desde os anos 60, ele está crescendo, 60, 70, 80, o índice de suicídio aumentando, o índice de... Todos os problemas estão exponencialmente aumentando. E o que nós vamos fazer para isso? O que nós podemos fazer por isso? Né? Então, eu quero parabenizar o altíssimo conteúdo que foi trazido aqui. Rejane levantou o dedo. E dizer que para situações como essas precisam ser abertas. E a minha sugestão, Beatriz, é que essas salas sejam levadas para o canal do YouTube. Porque em momentos assíncronos, as pessoas vão acessar o conteúdo e vão assistir. Então, não fazer em salas fechadas, mas levar esse conteúdo para salas abertas. Fica mais fácil, inclusive, de nós compartilharmos o link, porque é uma forma homeopática, alopática, empática, de nós trabalharmos e melhorarmos a vida das pessoas. Obrigada, Obrigada. A Rejane Arcelani. levantou o dedinho. Tá, vai lá, Rejane. Não, só porque eu me lembrei agora, ontem aqui em Lages, nós tivemos notícia de 6 suicídios. 6. 3 saíram na mídia, não foi dito, né, o que aconteceu. A gente soube de mais 3 pessoas. Tá? Então, assim, isso que é o que eu e a Celoni soubemos, fora o que a gente não soube. Né? E isso mostra, isso escancara o Desamparo das Estado. pessoas. Exatamente, tá escancarado, tá brilhando em neon ali, né? Só para deixar registrado, só para, né? Porque eu lembrei até enquanto eu ficava pensando o que que eu ia falar, eu pensei, não, eu preciso falar disso, né? Mas acabei esquecendo, me lembrei agora. Isso é uma coisa muito importante, isso é impactante, isso é muito impactante. Então a gente precisa falar sobre saúde mental, olhar para a saúde mental das pessoas, de todos nós, né? Era isso. Obrigada pelo E eu comentário. convido, Beatriz, então, para a gente falar, fazermos um evento sobre luto, sobre saudade, sobre luto. Eu penso que a GEL mais o ABRV podem juntos trabalhar, mais a Personale, que a Bruna e a Rejane são aqui da Clínica Personale, são psicólogas atuantes, né? E nós poderíamos fazer um evento desse falando sobre isso e instruir as pessoas. Porque esses 6 suicídios que nós soubemos, deve ter uns 10 aqui na região, pelo menos. Os que nós A soubemos região foram estes, da né? Cunha, Tem campeã no famílias que Brasil. precisam ser acolhidas, tem famílias que precisam ser abraçadas. Não, o que fazer numa situação dessa? O luto é uma dor terrível, que pode ser instantânea ou longos meses, longos anos, depende. E acredito que isso possa ser colaborado. Se a Rejane, se a Bruna, se a Andréia, a Thaís com certeza colabora, a gente pode fazer um trabalho nesse sentido e acolher as pessoas. Obrigada pela ideia, obrigada, Arcelani, pela ideia. E assim, aqui neste contexto que nós estamos aqui, ao menos os que eu estou visualizando, nós todos somos do ambiente da área da educação, tá? Seja ela qual o nível. E vocês, assim, eu deixaria um questionamento aberto para todos aí, daí nós vamos discutir. Como que a educação, nós que somos da área da educação, podemos mudar um pouquinho esse problema que tem, essa falta de cuidado do eu com a manutenção dessa sustentabilidade. Eu Eu acho acho que que esse é o falar exemplo, né, sobre isso. Beatriz? Ah, desculpa. Ah, desculpa, a gente não levanta a mão, não é? Eu não Aham, levantei a mão. também não. Eu,
Eu acredito que é ser exemplo, não é? Porque a gente está ali na frente de muitas pessoas, principal, não só levando informação, que eu acho que as colegas trouxeram isso, né? A Bruna e a Regina trouxeram, não é só uma questão de informação, mas é uma questão de exemplo, que os exemplos eles são muito mais fortes do que o que a gente ensina. Eu tive uma aluna que passou por uma situação muito delicada, durante umas semanas de finalização de provas, assim, né? O pai dela veio a falecer de doença, enfim, e ela não conseguiu realizar a prova, e ela chegou para mim e disse, ai, professora, então o que que eu faço agora? Eu digo, não, tu vai realizar esta prova quando tu puder. Até o final do semestre, tu vai chegar para mim, vai me dizer o dia que tu vai poder fazer, e tu vai, e tu diz e a gente faz, né? E ela me falou uma frase que me chocou, ela disse, ai, obrigada por ser humana. Como assim? Então as pessoas não são mais humanas? Como assim as pessoas não conseguem perceber uma situação tão delicada quanto esta? Não, isso isso ultrapassa o conteúdo que a gente estava trazendo, né? Ultrapassa a questão da norma, todo aluno tem que fazer a prova, tem que apresentar atestado, tem, né? É o exemplo mesmo que a gente tem que passar como ser humano. E como bem as duas colegas trouxeram, a gente começa conosco mesmo. Eu também preciso saber onde eu estou fragilizada e poder dizer isso para os alunos: olha, esse limite eu não posso passar, eu estou fragilizada nesse momento. Admitir as nossas emoções, porque assim eles também têm a permissão de admitir as suas, né? Então, como educadora, a gente tem uma grande oportunidade de ser exemplo, muito mais do que ser fonte de informação. Obrigada, Andréia. E a Bruna, que tinha tentado e pode. Obrigada, Andréia. Bruna, pode falar? Era muito dentro dessa mesma percepção, assim, que falar sobre isso já é o primeiro passo, né? E se permitir sentir e falar sobre isso também. Porque quando a gente, exatamente essas palavras, né? Quando a gente mostra a nossa fragilidade, a gente se coloca enquanto humano. Quando a gente pontua os nossos limites, a gente fala sobre isso, né? E ainda a saúde mental como um todo ainda é um grande tabu, né? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente não incentiva ninguém a praticar e as pessoas não falam sobre isso. E a gente precisa entender o que acontece hoje, quando a gente olha no Brasil, né? O Santa Catarina é o quarto estado que mais comete suicídio. Primeiro lugar é o Rio Grande do Sul. Santa Catarina fica no segundo lugar por tentativas. E a gente tem uma diferença entre homens e mulheres, né? As mulheres têm mais tentativas, mas os homens ainda mais efetivo, né? Eles Efetivos. não fica só na. Oi? São mais efetivos, isso mesmo, os homens são mais efetivos. Exatamente, exatamente. E isso acontece, isso está na nossa realidade, são números, são questões alarmantes, e ainda assim as pessoas fingem que isso não acontece. E eu acho que a gente incentiva falando sobre isso, a gente incentiva pensar sobre isso e olhar para isso e pensar em projetos, em possibilidades, conversando sobre isso e pontuando a nossa própria fragilidade também enquanto pessoa. Obrigada, Bruna. Fala, Arcelone. Nós estamos com um delay, um atraso na educação de 2 séculos, de 3 séculos. Nós fazemos a educação que era feita em 1500, 1400, 1600, uma instrução, processo de instrução em sala, com professores falando, e não é diferente na EAD, porque o professor continua falando, mas usando canais tecnológicos, e é uma mera apropriação de dados, que são informações, e essas informações precisam ser transformadas em conhecimento. E é aí que está o problema. Transformar informação em conhecimento, que é um processamento neural. Isso se faz aqui dentro, nas neurovias. E nós temos uma tecnologia, temos questões governamentais, temos pressões para que as massas não aprendam, para que as massas não se transformem, para que as massas não sejam felizes, sejam apenas escravos laborais no caminho da situação. A educação não liberta. A educação não promove o ser humano na sua potencialidade, na sua plenitude. O que a gente precisa é de uma educação que, mediada por tecnologias, e sim, para as tecnologias, sim,
humanizadas, apropriadas. Nós já falamos em inteligência artificial, ela precisa apoiar e ela garante qualidade de vida para o ser humano. A questão é como nós vamos usar isso nas empresas, usando a tecnologia, com as pessoas trabalhando menos, como é que ficam os salários, como é que fica o padrão de vida, como é que fica o comer e o vestir, o teto, né? Mas a educação, ela precisa ser diferente. A educação precisa começar. Nós precisamos mudar tudo. Nós precisamos que as nossas escolas formadoras de professores, as licenciaturas que trabalham normalmente com a faixa etária da barriga aos 9, 10, 11, 12 anos, nós temos que dizer não a essas apostilas que estão aí sendo usadas pelas escolas emburrantes. Nós precisamos dizer sim a uma educação de qualidade que ensina a pensar e saber fazer, e a usar com criticidade, com significação, os recursos que nós temos. Nós estamos perdidos porque há uma série de ferramentas. Claro que não é tão simples assim, naturalmente. Nós estamos perdidos porque há uma série de ferramentas, há um esgotamento de tempo, há uma exaustão, há incertezas, né? Falava isso hoje de manhã com Rejane. A única certeza que se tem na teoria da complexidade é a morte, ainda assim uma incerteza, porque nós não sabemos quando chega. E faz uma dor desgraçada, uma dor doída. Então, a educação precisa ser completamente repensada. Nós temos que voltar, sim, a Comênios em 1600, olhar o que ele escreveu na Didática Magna, que é muito bom, não foi, era um livro precoce para aquela época. Voltar para o que Morin fez enquanto ele escreveu Repensar o Pensamento, repensar, eu não sei o título, nunca sei, mas é repensar, é uma cabeça pensante, uma cabeça... É um livro de Morin que fala de repensar o pensamento, pensar, assim. E trabalhar com isso, dentro desse universo, a gente precisa. A questão é como que nós vamos fazer isso, porque a gente precisa apagar, dar um off no mundo e começar de novo, para que a gente possa vir a pensar numa educação de qualidade e numa significação do ser humano pleno. Porque nós temos um potencial enorme. E a gente precisa exercer isso. Então, todos esses vetores, esses vieses que nos calam, que nos plantam no chão, enraizados, olhando para baixo, precisam ser quebrados. É complexo. Assim, é complexo isso, e assim, uma observação que eu faço, o tema como hoje é tão importante, é relevante, é necessário ser discutido, e olhamos aqui, olhe bem, quantas pessoas estão valorizando esse tema, valorizando esses profissionais e estão aqui para dialogar sobre o tema. Olhe bem, quantas pessoas nós temos nos nossos grupos que a gente compartilhou, que a gente convidou para estarem aqui hoje? Quantas pessoas estão aqui? Então, acho que já começa por ali essa falta de valorização da saúde. Eu acho que começa por ali. Se nós observarmos, né? Primeiro as pessoas dizem, é inglês, não posso participar porque é inglês, não vou entender nada. Você faz em português, as pessoas estão acompanhando, estão aqui. Quantas pessoas do nosso meio poderiam estar aqui usufruindo dessa consultoria grátis que as nossas meninas estão dando aqui para nós hoje, né? E esse diálogo enriquecedor com esse pessoal da academia. Então, assim, são questões assim que deixam um pouco a gente um pouco triste, né? Essa falta de valorização do eu, do cuidado com as pessoas, né? E assim, eu ouvi, a Andréia citou várias vezes, que a Bruna também, se eu não me engano, a Rejane, ao menos a Rejane citou, ao menos aqui local está acontecendo isso. Mas será que não seria um momento de nós unirmos, pensarmos, nós somos, de entender como é que o Ocidente, como é que o Oriente trata isso, de ver junto isso, como é que o Ocidente e o Oriente trabalham essas questões? Nós temos, por exemplo, agora que eu vou falar da Índia, que é o que aqui nós mais temos uma familiaridade, como é que eles tratam isso?
né? Como é que é tratado isso? Precisaríamos conversar. Nós temos casos maravilhosos no Ceará, no México, na Finlândia, na Ásia. Determinação, foco, querer mudar em não saber e saber. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário que está aqui conosco hoje? Temos que pesquisar, né, Beatriz? Vamos ter que fazer uma proposta de pesquisa para poder entender como é que o Ocidente e o Oriente pensam isso, não é? Olha, é uma ideia. E para nós que somos da área da academia, vamos lá. Tá, Arceloni, você quer fazer um resumo para o SK, para a gente fazer o encerramento? Então, se não tem mais ninguém que quer fazer comentários, alguma coisa? Beatriz, acredito que eu posso mandar um áudio para ele, porque ele não está aqui, eu acredito. Ele Ele deve está estar sim, envolvido. tá? Ele está. Ele está sim, ele está aqui. Não, ele está, mas eu acho que está. Dear SK, are you there? SK, please. I sent him an audio. Ok. Yeah, Pode, bom, a little summary. Tá fechado Emudeceu, seu áudio. Beatriz. eu vou chamar ele, tá? Pessoal, peço desculpas, mas eu vou precisar me ausentar, tá? Foi muito bom participar, foi muito bom compartilhar ideias com vocês, escutar vocês, foi muito especial. Muito, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Bruna. Thank Vamos you. sim, organizar. E Arcelonito quer fazer Ô, Rejane, um nós resumo também, final? são 11h13. Quer fazer um resuminho aí já em inglês para mim ficar na gravação, Mas não depois está gravando. Ah, sim, para ficar gravando. na gravação e daí depois eu compartilho com todos no Instagram, enfim, todos o link com vocês, tá? Muito obrigado, meninas. Realmente foi uma manhã, para mim foi enriquecedora. O tema é muito importante, é um tema que nós devemos nos preocupar bastante e cuidar do eu, né? Cuidar da minha saúde, o cuidar não só das redes sociais, o cuidar da importância que eu tenho para com o mundo aonde eu convivo. Então, eu sou responsável, sim, e posso, com pequenas ações, mudar, fazer grandes mudanças. Então, assim, eu sou uma só, mas eu sou a mudança. Eu posso fazer um pequeno relato que há uns 3 anos atrás eu comecei a ficar doente exatamente por não estar cuidando do eu fisicamente, do eu emocionalmente. E eu sentei aqui nessa sala e comecei a chorar. E eu disse que a partir daquele dia tudo ia mudar, né? E eu larguei medicamento, larguei tudo e comecei a cuidar de mim. Chegava a tal hora, essa é a hora que eu vou cuidar de mim. E eu estava cada dia engordando mais, engordando, engordando. E aí eu disse: chega. E eu comecei a caminhar no começo. Eu não caminhava mais que 10 minutos na rua, porque eu ficava ofegante. Hoje eu estou correndo 10 quilômetros, então isso requer esforço, é o poder do hábito, e tem que ter persistência e saber dizer não. É difícil dizer não para a minha agenda, dizer não para as pessoas, dizer não para uma série de questões. Você muitas vezes é visto como indelicado, mas aí é problema dele. Tem dois problemas, como eu disse, o meu e o teu. Eu preciso resolver o meu, né? Então são essas questões assim muito importantes.
E realmente as pessoas que não acompanharam hoje, eu acho que perderam uma manhã maravilhosa, tá? Muito obrigado para vocês. Arcelonice, pode fazer um encerramento aí em inglês para nós, faz favor, te agradeço desde já. Well, sorry. This morning was brave. This morning was spectacular. We have learned about mental health. Gel promoted a webinar, and we had the presence of psicóloga Regiane Bergamaschi, Bruna Tesser, and Andrea Fidelis. And many audience were present. Thank you to Professor S.K. Singh. Thank you to Professor Beatriz Bisotto for the possibility and the opportunity to learn more about this theme. Thank you. Bye bye, see you. Bye bye. Ingrid, que bom que tu tá aqui. Tchau, gente.